Boa tarde. O Band Cidade, em entrevista deste sábado, vai falar sobre as ações do Poder Judiciário aqui na capital e também no interior do Amazonas. Nosso convidado é o Dr. Luiz Cláudio Chaves, juiz de direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Manaus. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutor, neste fim de semana já inicia o concurso público para o Poder Judiciário. Importante investir na máquina, não só no cargo de juiz, mas também no cargo para técnicos. Olha, eu diria que inclusive é fundamental. Eu não trago aqui a opinião do tribunal. Eu trago a opinião minha, de uma pessoa que trabalha diariamente há 15 anos no Poder Judiciário, inicialmente no interior e nos últimos 12 meses aqui em Manaus. Que eu vim recentemente promovido. Então, eu acho fundamental a questão de você propiciar estrutura para que o juiz possa prestar a jurisdição e fazer a justiça chegar a todos os amazonenses. E a gente sabe que sem estrutura, sem condições de trabalho, não é possível. Então, o juiz é talvez a engrenagem mais visível do Poder Judiciário, mas ninguém faz nada sozinho. Você precisa de funcionários, precisa de uma equipe de trabalho para poder... Tem o escrivão, nos cartórios, tem os funcionários que... Tem os escrivães, tem os oficiais de justiça, os técnicos judiciários, aquelas pessoas que o juiz vai dar a determinação e vão cumprir os mandados. Então, evidentemente que isso aí é uma engrenagem complexa. Ou seja, você tem que investir na máquina para poder ter o resultado lá na frente. Eu sempre costumo, quando eu falo dessa questão do concurso, de fazer a seguinte comparação. Você não pode colocar o Ayrton Senna para pilotar um Fusca, por mais que o Fusca seja um bom carro e tal, mas não vai ganhar nenhum grande prêmio. Então, é preciso investir na máquina, é preciso transformar a máquina numa Ferrari para que a gente possa disputar os primeiros lugares. O senhor que trabalhou durante muitos anos no interior, em Manacapuru especificamente, sentia essa dificuldade? Ah, certamente, porque veja, ainda mais no caso de Manacapuru, que é um município que vem experimentando um crescimento demográfico altíssimo. No Manacapuru, hoje, a população estimada pelo IBGE é de 83 mil pessoas, mas a gente sabe informalmente que essa previsão não contempla o crescimento a partir da inauguração da ponte, a partir da expectativa de inauguração da ponte. Então, certamente lá há uma demanda para mais uma vara, para mais funcionários, e não só no Poder Judiciário, mas acho que dos serviços públicos em geral, a questão da saúde no hospital, fornecimento de energia elétrica, e o Poder Judiciário é mais um dos serviços públicos que também tem sentido e reflexo por conta da construção da ponte. Então, eu acho que esse concurso no tribunal vai ser um passo importante para garantir efetividade às decisões judiciais. Doutor, eu estive em Vira, em março deste ano, para acompanhar a instalação desse projeto do programa Justiça Eletrônica, desenvolvido aqui pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Na prática, tem funcionado, adiantado, dado celeridade aos processos? Quer dizer, o cidadão, ele pode ter certeza de que a situação vai melhorar, ele vai passar a ter uma resposta mais ágil por parte da Justiça? Certamente. Veja, esse é um grande trabalho que vem sendo feito pelo Tribunal de Justiça a partir do desembargador Iedo Simões, que é o corregedor, com apoio da presidência do Tribunal, do desembargador Ari. Juntos estão conduzindo esse processo aí da virtualização das comarcas, que é um exemplo. Hoje o corregedor, o desembargador tem ido em vários lugares, no Brasil inteiro, várias comarcas, tribunais, expor o trabalho que vem sendo feito aqui na Justiça do Amazonas. Porque o Amazonas é o maior estado da federação, territorialmente falando. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Imagine a engrenagem complexa que é fazer a justiça chegar lá na calha do rio Juruá, que às vezes fica a 15, 20 ou mais dias, dependendo da época do ano, de distância aqui de barco para Manaus. Então, nesse aspecto, é importante utilizar esses benefícios aí da tecnologia da informação para garantir efetividade a 2 princípios fundamentais da justiça para o século XXI, que é aumentar o acesso à justiça, ou seja, aumentar o número de pessoas beneficiadas pela justiça e diminuir o tempo de duração dos processos, ou seja, acho que todos os juízes, todos os operadores de direito, nós não queremos mais que as pessoas envelheçam esperando a solução dos seus processos. Ou seja, queremos que os conflitos sejam resolvidos, queremos resolver os conflitos e não institucionalizá-los, torná-los perenes ao longo do tempo. Na prática, esse programa permite que o senhor
como magistrado, analise os processos até fora do gabinete, em trânsito. No caso lá a gente acompanhou o doutor Rafael, ele acumula 2 comarcas, Envira e Iranduba, quer dizer, uma distância imensa, continental. E ele, assim, no saguão do aeroporto, ele despachava um processo de Iranduba, ele despachava um processo de Envira. Quer dizer, torna realmente muito mais ágil todo esse trâmite. Porque aí você não precisa daquela presença 24 horas ali na comarca, o tempo todo você pode, devido, ainda mais nesse momento que nós vivemos, de carência de juízes, que nós flagrantemente, o Amazonas tem menos juízes do que o que necessitaria ter para preencher todas as comarcas. Então, nesse aspecto e neste momento, eu acho que a virtualização tem dado uma resposta ainda mais eficaz a toda a população, por permitir justamente isso. As partes também têm acesso mais rápido ao processo? Olha, sim, de casa também, a parte que pode acessar se o processo... Os advogados? Esses sempre, que se tiver o advogado, tiver procuração nos autos, esse, mesmo que o processo ocorra em segredo de justiça, ele sempre tem acesso, que ele recebe a senha dele, tem a carteirinha da OAB, se identifica e consegue acessar e acompanhar todas as movimentações do processo. Então, eu posso lhe dar um depoimento aqui, que diariamente trabalha com isso. Então, as varas de família em Manaus, eu pertenço a uma delas, todas são virtualizadas. Então, muitas das vezes, a gente dá um despacho de manhã, 9 horas da manhã, libera o despacho, manda a parte juntar algum documento, fazer alguma coisa no processo. Quando é meio-dia, o advogado está ali, doutor, eu já cumpri, já fico, mas como você não foi intimado? Não, eu acompanhei o processo lá do escritório e tal. Então, nesse aspecto, é inegável a maior celeridade. Tem o outro lado da moeda também, a gente fica um pouco mais, uma demanda maior de trabalho. Por exemplo, nós estamos aqui Não falta trabalho. Nós estamos conversando aqui hoje, sábado, mas certamente nesse momento pode ter um advogado peticionando, ajuizando novas demandas no Poder Judiciário. O fórum está fechado, mas quando chegar segunda-feira o processo vai estar lá na minha fila já para despachar. Quer dizer, a produtividade aumenta imensamente. Muito, e a resposta do judiciário para a população também aumenta na mesma proporção. Então, eu tenho certeza que com esse concurso agora, se equipando mais as varas, principalmente com recursos humanos, precisa de gente para trabalhar, de braços e pernas para trabalhar, e mente para trabalharem nos processos, para cumprirem os despachos, fazerem os mandados, impulsionarem os processos e para que a justiça possa chegar com mais celeridade a todos os amazonenses. A justiça eletrônica, ela também permite que se faça correições nas comarcas? Inclusive, não só permite, como isso já vem sendo feito. Inclusive, a Corregedoria agora, recentemente, fez a primeira correção virtual. O desembargador Iedo fez Foi a do Brasil, a primeira do Brasil. Foi a primeira correção virtual do Brasil. E mostrou não só a questão da celeridade, como a economia de gastos. Imagina você deslocar 5, 6 pessoas para ir para um município distante, podendo inspecionar esses processos, correcioná-los diretamente aqui da capital. A gente fez as contas em torno de 20 a 30 mil reais. Agora imagine isso durante 10, 15, 20 anos. Quer dizer, esses recursos certamente vão poder ser direcionados para outras atividades prioritárias do Poder Judiciário. Doutor, para a gente ter uma ideia de tempo, um processo de adoção, em média, pelo trâmite tradicional antigo, antes da gente ter as comarcas virtualizadas, digitalizadas, isso levava em média quanto tempo para... Veja, este processo, por exemplo, no âmbito das varas de família, nós trabalhamos apenas com a chamada adoção dos maiores de idade. Então, isso são feitos nas varas de família. Bom, este processo aí, ele pode ser resolvido numa questão de 40 dias, 60 dias no máximo, porque tem que cumprir os prazos para citação da outra parte, se manifestar. Não fosse isso, poderia ir imediato, entendeu? Então tem os prazos legais que precisam ser respeitados. Agora, de uma maneira geral, eu acredito que a virtualização, ela corte, num primeiro momento, pelo menos a metade o tempo de duração do processo. A gente acompanhou um processo lá de adoção de menor, a família já estava há 2 anos esperando uma solução e aí entrou no processo da justiça eletrônica e questão de 3, 4 meses
o problema estava resolvido. Porque esses processos também, veja, a celeridade é necessária, mas a gente também não pode andar com o processo com pressa. No caso específico das adoções de crianças, por exemplo, é preciso antes ver as pessoas que se estão habilitadas, se estão na fila para adotar, se cumprem aqueles requisitos, e depois de verificar essa situação das pessoas estarem habilitadas e devidamente na fila, aí sim dá sequência no procedimento da adoção. Doutor, eu gostaria de falar sobre o seu trabalho específico na vara de família aqui da comarca de Manaus, mas logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos já, não saia daí.